Ler o Sermão da Montanha, como assim também é chamado, legalisticamente, ou seja, apenas como uma regra de coisas a cumprir, não é como um conjunto de regras, e é perder, irmãos, o ponto central daquilo que o Senhor Jesus, ele apresenta, pois na verdade existem muitas outras demandas muito mais radicais do que aquilo que foi exposto, não é, na Escritura. Então o Senhor Jesus, ele traz este elemento de uma autoridade de que ele tem para poder então trazer de forma contundente aspectos muito mais aprofundados do que meramente o que a lei ela apresenta, não é, para nós. E vejamos, irmãos, que os padrões que Jesus estabelece, não é, para a sua audição, ou seja, para aqueles que ouviam ele naquele sermão, não é, as palavras então de Jesus apresentam um padrão que são extraordinariamente difíceis de cumprir por nós mesmos, ou pelas forças pessoais humanas, não é? Há de fato esta extraordinária dificuldade, não é, de serem vivenciados tudo aquilo que o Senhor Jesus ele apresentou, principalmente para aqueles que ainda vivem sobre a maldição do pecado. Em outras palavras, para aqueles que ainda não conhecem Jesus, para aqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é impossível de se cumprir de forma completa e plena aquilo que o Senhor Jesus ele apresentou no Sermão da Montanha. Assim, meus irmãos, todos aqueles que não nasceram de novo, de fato, olham para estes conteúdos e olham com estranheza tudo aquilo que foi exposto e aquilo que o Senhor Jesus ele apresentou para a sua audição acerca deste conteúdo. Então, como expressão, irmãos, deste padrão, Jesus mesmo, ele dirá um pouco mais adiante no livro de Mateus, a seguinte frase: sede perfeitos, ou sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Então, olhando para esta expressão, realmente, irmãos, é um padrão bastante impossível, ou bastante difícil de podermos então ter cumprir de forma cabal tudo isso que foi estabelecido. No entanto, existe também uma forma aspiracial. O que quer dizer esta palavra? Ou seja, todos os que são convertidos em Cristo Jesus, eles precisam aspirar esta santidade. Eles precisam viver buscando, querendo, desejando, lutando para viver este padrão que o Senhor Jesus estabeleceu na sua palavra. Então, há de fato este elemento de que nós não podemos viver simplesmente como se fosse um barco à deriva. Não, eu sou da igreja e por ser da igreja está tudo certo e eu vou seguindo minha vidinha por aqui e não estou preocupado com nada, está tudo tranquilo. Não, o padrão estabelecido por Deus está aqui à vontade dele. De fato é algo elevadíssimo no aspecto de cumprir aquilo que ele estabeleceu, porém eu preciso viver uma vida de busca, de mortificar a carne, de buscar de forma ardente viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus. E isso, meus irmãos, quando nós nos deparamos diante do espelho e nós de fato não estamos nesta condição, algo errado tem com o nosso viver. Se eu não estou preocupado em buscar este nível elevado de comunhão com Deus, que me fará me aproximar o máximo com todas as minhas forças, orando, buscando, lendo a palavra, congregando, tendo uma vida de fato com o Senhor, isto, meus irmãos, de fato, nos levará à compreensão de que algo errado com a minha vida está presente algo errado. Crente de boa não existe. Crente que para ele está tudo tranquilo, é um parque de diversões, a vida dele está errada, tem coisa errada. Crente vive em um verdadeiro campo de guerra. Crente não tem vida fácil espiritualmente falando, é uma vida de busca, é uma vida que na hora que a gente acorda, a gente já tem que estar lembrado: eu sou pecador, e eu vou ser tentado neste dia também, e eu preciso dizer não à vontade da minha carne, e preciso buscar de fato uma vida de acordo com o que o Senhor Jesus quer.
pois Ele é quem tem autoridade sobre a minha vida e eu vivo para Ele. Isso é todos os dias. Isso não tem folga, não tem feriado, não tem licença para isso. Todos nós precisamos viver nesta luta constantemente. E assim, meus irmãos, olhando então para tudo isso que nós já falamos, e vamos então adiantar hoje nesta série, trazendo mais esta reflexão, nós podemos, irmãos, compreender ainda que, uma vez que nós fomos transformados por Jesus, nós devemos buscar esta imagem de santidade, esta perfeição, que, claro, nós não iremos chegar ao nível de Jesus, pois Ele foi o perfeito, mas eu preciso desgastar-me ao máximo, para que eu possa chegar perto deste padrão estabelecido por Ele. Então hoje nós iremos, irmãos, refletir sobre mais uma parte do Sermão do Monte, e eu quero, irmãos, que nós venhamos a pensar na nossa busca por esta santidade, nestes aspectos que nós iremos falar hoje, não só nas ministrações passadas, como na de hoje, como nas dos próximos domingos, não é? Para que nós possamos ter um apanhado bem considerável da vontade de Deus, daquilo que nós de fato precisamos buscar diante de uma vida piedosa. Para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 e os versos do 27 até o verso 32. Mateus 5, do 27 ao 32. Não, aqui fora. Tem efeito. Meus irmãos, a palavra de Deus diz... Tá, microfonia. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita lhe leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez. Por intermédio, ó Deus, da Tua palavra, pedimos a intervenção do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender claramente a Tua palavra e trazer para o nosso coração aquilo que o Senhor reservou também hoje, mais uma vez, para nós que aqui estamos. Abençoa, Senhor, todos os que estão presentes, aqueles que nos assistirão pela internet, que o Senhor nos guarde, ó Pai, o coração, e nos faça, ó Deus, preocupados, buscando de fato viver uma vida piedosa, uma vida de mortificação da carne que nos tenta, que nos convida e que nos cerca. Ajuda-nos, ó Deus, nesta ministração, para a glória do nome do Senhor Jesus. É assim que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, se Jesus fosse nos dar uma verdade ensinada pelo resto do capítulo 5, ou seja, não dizer mais nada, Ele poderia apenas nos dar o verso 20, que nós meditamos domingo passado. E o verso 20 eu queria voltar com você, a sua Bíblia fica aberta, e aí a gente vai ver lá que no verso 20 diz assim: porque eu afirmo
que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu creio que este verso já é o suficiente para para o Senhor Jesus não precisar mais de detalhar mais nada, porque aqui já está o núcleo daquilo que ele queria dizer. De fato, se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E qual é a justiça dos fariseus? É a justiça própria, é a nossa própria justiça. É aquilo que o nosso pensamento restrito apresenta para nós como proposta de vida. Mas a proposta do Senhor Jesus, ela é muito mais contundente. Ela sai do exterior, que é a justiça dos fariseus e dos escribas, e agora nos apresenta uma estrutura de uma forma muito mais interna, aquilo que está dentro do nosso coração. O padrão de Deus é que o exterior seja um reflexo daquilo que há no interior, e não apenas algo aparente. Algo aparente para o Senhor não vale muita coisa, mas vale quando interiormente já existe de fato um padrão estabelecido de transformação e de conversão. E isso, meus irmãos, nos coloca numa condição muito mais séria em tudo que nós vamos falar aqui, do que meramente estivermos utilizando uma capa, onde apresentamos alguém que lá no interior não somos. E aqui é onde está o grande ponto que o Senhor Jesus queria trazer no detalhamento de tudo isso. Domingo passado, então, nós falamos, irmãos, do 6º mandamento, não assassinarás, que é não matarás, mas é não assassinarás. E de fato este mandamento trouxe para nós no domingo passado os ensinamentos de Jesus, que esse mandamento ele foi muito mais aprofundado do que você pegar uma arma e assassinar alguém, mas quando o desejo ele sai lá do fundo do coração, antes que esse ato de vias de fato aconteça, nós já nos tornamos assassinos quando nós idealizamos algo contra a pessoa, ou quando temos uma raiva contra alguém, uma ira que não foi controlada nem administrada. Então, as palavras de Jesus em detalhar o seu sermão, falando sobre coisas que os escribas e fariseus estavam lá olhando ele falar, e também toda a sua audição, que já conhecia a lei, pôde ver agora o detalhamento de todos os ensinamentos, tornou o sermão de Jesus algo extraordinário. Ele fala como quem tem a autoridade, e o povo ficou abismado com o detalhamento. Assim, irmãos, ao obedecermos então a lei de Deus, da maneira que Ele planejou, nós aprenderemos a lidar com a nossa raiva, aprenderemos então junto com ela os seus apetrechos, todas as coisas que giram em torno da ira, seja de fato rapidamente administrada e que seja de fato bloqueada, para que nós não nos tornemos assassinos. E isso aqui é um padrão que o Senhor Jesus estabeleceu no sermão passado, de domingo passado. Então, hoje nós vamos, irmãos, meditar sobre o 7º mandamento, que foi justamente falado nestes versos que nós lemos hoje aqui. Tem a ver com o 7º mandamento, e o 7º mandamento é: não adulterarás. E aqui, queridos, nós vamos entrar em duas partezinhas da Bíblia, que acho que na sua Bíblia está dividida: o ensino a respeito do adultério, e logo em seguida o ensino a respeito do divórcio. E o que é que essas duas porções elas têm de tão valioso para a minha e a sua vida? Vamos então, irmãos, nos deparar com a seguinte situação, não é? O Senhor Jesus, ele traz este ensinamento, e ele traz isto de forma muito clara, para que fosse apresentado ao povo aquilo que os fariseus, eles não explicavam para as pessoas. Então Jesus, com sua grande autoridade, como o legislador, que foi quem criou a lei, ele é Deus Filho, estava na composição desses ensinamentos, não é? De fato, havia a presença de um ensinamento agora para corrigir os erros dos fariseus para com as pessoas. Ele também, irmãos, está comparando a justiça dos escribas e fariseus com a justiça do reino de Deus. Então temos aqui, nesta porção do 7º mandamento, dado a nós pela mesma mão que criou a lei, agora Jesus em pessoa, apto para ser o intérprete da própria lei, nós podemos
entender, irmãos, que nessas duas partes que nós vamos ler aqui, nós podemos entender que a lei contra a impureza, ela se apresenta nestas porções. A lei ela se apresenta contra todo tipo de impureza, que segue adequadamente o padrão que exigiu as paixões pecaminosas e os apetites pecaminosos, ambos os quais deveriam estar sempre sob o governo da razão e da consciência do novo pensar em Cristo. Ou seja, todas as tentações de paixões pecaminosas e de desejos ardentes de apetites pecaminosos, devíamos nós, como novos vivos agora em Cristo, poder então ter uma postura diferenciada e colocar tudo isso sob o governo daquele que tem autoridade sobre as nossas vidas. E meus irmãos, isto nos leva a pensar em Cristo e de fato entender que nós não podemos tolerar, nem flertar com este tipo de prática, de coisa, nem chegar perto da beirada daquilo que está para acontecer, porque assim nós falharemos e nós nos comprometeremos com o pecado em detrimento da vontade de Deus. Assim, queridos, Jesus continua linha por linha para então dar os padrões de santidade para aqueles que estão na condição de discípulo. Prestem atenção, o Sermão do Monte é para quem é discípulo, o Sermão do Monte é para quem é seguidor de Jesus, o Sermão do Monte é um padrão para quem é discípulo de Cristo, para quem segue a sua voz, segue o seu comando, para quem tem Ele como nosso Redentor, como nosso Salvador. Não é para toda a humanidade, o povo que é incrédulo, que não crê nas palavras. Não é para este tipo de pessoas, que merece todo o nosso respeito e são alvos, né, da graça de Deus pela pregação do Evangelho. Mas as palavras de Jesus, que foi ali tratada, ela foi apresentada como um padrão. Agora, vocês são discípulos, então aqui está o padrão, como é que deve ser desta forma aqui. E ele começa pelas bem-aventuranças e agora vai transcorrendo no restante do seu sermão. E isso, meus irmãos, é algo extremamente importante para nós sabermos disso, pois o sermão dele teve endereço certo. Foram os escribas e fariseus para condenar a sua fala e os seus ensinamentos distorcidos, como também foi para aqueles que eram seus seguidores, seus discípulos, aqueles os quais foram alvos, né, do seu amor, que foi pelos seus méritos alcançados graciosamente. Mas, meus irmãos, nós podemos então olhar que, obviamente, não há, aliás, há algum conteúdo, né, nesta passagem que pode ser até desconfortável, né, para alguém que está nos ouvindo hoje. Pode ser que seja, há conteúdos que, de fato, confrontem, não é, alguma concepção equivocada ou até distorcida, ou até quem esteja na prática, né, de algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Pois esta porção, irmãos, fala de dois assuntos que são intimamente ligados a pecados encavernados em corações, que são nutridos e são guardados até mesmo por aqueles que se intitulam cristãos. Então, estes assuntos, eles foram colocados na mesa hipoteticamente, na discussão, na conversa do Senhor Jesus em explicar, e trata profundamente sobre luxúria e sobre o divórcio. E a luxúria é o desejo ardente e desenfreado pelo corpo do outro. Isto é luxúria. Isto é de fato algo que nasce no coração pela pecaminosidade e deseja. Isto está muito claro nas palavras de Jesus. No entanto, irmãos, Jesus fala sobre eles às claras, sem reservas, sem preocupação se vai estar agradando alguém ou não. O Senhor Jesus, ele não tem nenhuma dificuldade, ele não tem compromisso em agradar ninguém, mas ele tem compromisso em agradar a Deus, que é o seu Pai, agradar a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra e compromisso com quem de fato quer viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Ele, que mortifique a sua própria vontade para agora estar com Ele. Assim, queridos, Ele ensina, produzindo então um meio para a santificação, para a consciência de que nós precisamos repulsar, precisamos anular, mortificar coisas assim do nosso coração. E aí, meus irmãos,
eu quero que nós vejamos nesta passagem 3 maneiras pelas quais Jesus, ele apresenta o pecado, ele traz isso de forma muito clara, enquanto também olhamos para algumas questões específicas ao longo do caminho que nós vamos ter hoje por aqui. Então, para a gente iniciar, irmãos, a primeira coisa que nós podemos concluir dos versos 27 e 28 é exatamente que nós pecamos com os nossos pensamentos. Nós estamos parados em um lugar neutro, não tem ninguém, só tem o mar na beira da praia, só eu e o vento, e a minha mente pode estar me fazendo pecar. E isto é algo interessante. Eu fui aluno lá no Betel Brasileiro, no seminário, e teve um pastor, muito amigo meu por sinal, que era meu professor na época, e ele disse assim, na inocência dele, né? Ele era do seminário, era interno, e assim, amanhã seria um feriado, e ele estava no quarto dele, e ele disse: hoje eu não vou pecar, hoje eu decidi, o dia hoje vai ser o dia de santidade que eu não vou pecar. E aí ele deitou-se dentro do quarto, nem a luz ele acendeu, e ficou lá, sem comer, sem beber, sem nada, só em oração. E ele disse que uma voz falou ao coração dele assim, e disse: só em você dizer que não vai pecar hoje, que não tem pecado, você já pecou. Porque a nossa mente, o que era que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que agora ele ia estar num estágio elevado, ele ia bater no peito dele, dizer: agora eu me gabo de eu não ter pecado ontem. E a palavra de Deus diz: aquele que disser que não cometeu pecado é mentiroso. E aí ele disse: não tem jeito não, vou acender a luz, vou me ajeitar, comer, tomar, vou estudar, vou sair. Entende, irmãos? Então, como é que nós pecamos com os nossos pensamentos? E o texto é muito claro quando diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Se eu parar aqui, podemos entender a perspectiva dos fariseus, que dizem assim: olha, você já foi para a cama com uma mulher ou com um homem? Não. Então você nunca adulterou, está tudo resolvido. Fique tranquilo, você com Deus, olha, está jóia. Aí o Senhor Jesus agora, ele chega, né? Com aquelas mãozinhas assim. E agora, Jesus chega e diz assim: eu, porém, lhes digo. Ele vai agora explicar claramente: eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso aqui vale para a mulher também. A mulher que olhar para um homem com um olhar impuro, já cometeu adultério com ele em seu coração. Ou seja, as palavras de Jesus em explicar no segundo verso aquilo que está no primeiro, arrebentou com todo mundo. Arrebentou com todos, inclusive com os fariseus, que se achavam que estava tudo correto, porque ele nunca adentrou a porta de um motel ou de um local para adulterar, para cometer um adultério. E aqui, meus irmãos, Jesus ele traz este elemento que mexe com a intimidade lá dentro, com o coração do sujeito. Ele vai agora falar sobre o nascedouro de todas as ideias e de todos os ídolos e de todas as coisas ruins que existem no ser humano, chamado coração. Ele vai lá dentro. Jesus disse: olha, deixem de ser enganados, porque se você olhar e pensar e desejar no coração, você já cometeu, você já é um adúltero. E aí, meus irmãos, o que é que nós podemos compreender com isso? Lembremos, irmãos, que Jesus, ele dirá 6 vezes nestas porções aqui, ele falará 6 vezes aquilo que está trazendo assim: vocês ouviram o que foi dito, porém eu lhes digo. Ou seja, vocês já ouviram isso aqui, mas agora eu vou dizer algo a mais do que o que vocês já estão acostumados a ouvir. Eu vou detalhar para vocês aquilo que já está escrito, que vocês sabem. Então, em outras palavras, vocês estão achando que é somente isso aqui? É muito mais profundo do que apenas não adulterarás. Não. Lá está dizendo não adulterarás, no capítulo 7. Porém, aqui já diz: vocês ouviram o que foi dito. O que é que foi dito? Não adulterarás. Ótimo. Eu, porém, lhes digo. E aí ele detalha. E assim, meus irmãos, nós começamos a prestar atenção
Certamente aqueles homens ficaram assim atônitos, porque certamente eles já cometeram coisas assim, de olhar alguém que despertou um desejo, uma coisa, algo extraordinário. E não é novidade que nós vivemos hoje no meio de muitas pessoas que vivem assim. E assim, meus irmãos, ele está agora discordando, aliás, ele não está discordando da lei, está discordando do ensino dos fariseus, que poderiam trazer algo muito mais aprofundado, mas seria ruim para eles mesmos. E aí, meus irmãos, o ato do adultério, neste caso, o adultério do coração leva ao adultério dos olhos, e os olhos levam ao ato do adultério, e isso porque o nascedouro, que é o coração, está contaminado. Então observe bem, primeiro nasce o desejo no coração, do desejo do coração vai para agora a cobiça dos olhos, e agora vamos querer olhar de outro ângulo, olhar para cá, olhar para lá, quando senta, quando levanta, quando gira o cabelo, e agora o olho fica, daqui a pouco aqui isso leva para as vias de fato, mas não é nas vias de fato, é quando tudo começou, o sujeito já tornou-se adúltero. Meus irmãos, o ato então pecaminoso, ele sempre começa no coração, e os atos pecaminosos sempre afetam o coração. Este problema funciona em ambas as direções, e isto é algo extremamente importante. Quanto mais cedemos à tentação no nosso coração, quanto mais pecamos como atos externos a isso, mais fácil se torna pecar, porque o nosso coração ainda está totalmente corrupto, está nesta condição de degradação, nossa consciência está cauterizada e achamos que não tem problema algum olhar, que não tem problema nenhum perceber, não tem ninguém por perto e vamos agora viver desta forma. Isto de fato, irmãos, é andar na beira do precipício. A proposta então, daquilo que está discorrido neste texto, diante disso gostaria de apontar duas coisas que são residentes no coração humano e que devem ser banidas e mortificadas, e isso serve de alerta para todos nós que aqui estamos, para todos, de garotinho, de criança, até o mais experiente que esteja na plateia hoje aqui. Meus irmãos, a primeira coisa é o descontentamento. O descontentamento é algo extremamente importante em toda esta equação. E aqui, o que é de fato o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo ou o que Ele já fez na nossa vida. É estar descontente com o que Deus tem dado. Isso, irmãos, é algo extremamente profundo, pois quantos homens e mulheres estão dentro de igrejas descontentes com seus casamentos? Quantos? Quantas crises existenciais vivenciadas por casamentos nós temos visto na nossa geração atualmente? Quantos? São muitos. Existe essa fragilidade relacional e nós que trabalhamos diretamente com casais, com pessoas, nós podemos fazer um apanhado geral diante de uma geração que está aí desconsiderando completamente a aliança feita dentro do matrimônio. E eu estou falando algo, irmãos, que é real, algo que é verdadeiro. Existe um descontentamento muito mais acentuado exatamente nisto. E casamentos que há um descontentamento, sem nenhuma sombra de dúvidas, há um cobiçar o cônjuge do outro, ou alguém que não faz parte, que não é cônjuge, que é solteiro, enfim. E aí, meus irmãos, isto de fato leva a cobiçar maridos, filhos, casa, posição social de outros, e isto é terrível, isso nasce no coração. E agora, ao olhar o outro, porque o outro é inteligente, porque o outro é bonito, porque o outro é bacana, porque o outro tem dinheiro, porque o outro é mais detalhista, é mais carinhoso, porque o outro é isso, ele tem tal cargo, porque ele é assim, porque eu gosto do jeito e tal, isso gera no coração corações e personalidades adúlteras. E isto, irmãos, é extremamente sério, porque há um descontentamento com aquilo que Deus deu. Precisamos, irmãos, olhar para nós urgentemente, de forma urgente.
e nos satisfazer em Cristo, no que Deus tem nos dado. Você que é casado, Deus lhe deu um cônjuge. Lhe deu um cônjuge. Os anos vão passar, vão. Não é? A beleza vai passar também. O glamour passará também. A pompa passará também. A noite romântica, ela vai ficando mais, não é mais aquela coisa. E a gente não pode dar um stop, jogar tudo no lixo e dizer, eu vou agora atrás de uma outra coisa. Irmãos, isso não é proposta aliancista. Porque se Deus nos tratasse desta forma, nós estávamos perdidos. Que ele dizia assim, eu vou salvar Ivan, porque eu sei que durante os 3 primeiros anos ele vai ser animado, vai ser aquele cara aguerrido e tal. Depois eu sei que ele vai relaxar, eu jogo ele fora e vou pegar João. Como é que Deus faz conosco, irmãos? Então valorize seu cônjuge. Ajude ele. Aquilo que você quer melhorar na vida dele, ore a Deus. Solteiros, tenham cuidado nas suas escolhas. Tenham cuidado, porque na hora que você escolher, está escolhido, é aquele bateu o martelo, amém, acabou, até o fim. Esta é a proposta bíblica. Este é o elemento para abençoar as nossas vidas. E isso, irmãos, não é brincadeira, estamos falando de algo sério. Mas um outro elemento importante, queridos, é a cobiça. É desejar o que é do outro. Desejar o outro. E Tiago 1,14 diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando por ela nós somos atraídos e então seduzidos. Cuidado com a sedução. Então, homens que passam boa parte do dia no Instagram olhando perfis daquelas meninas, né, que se expõem como modelo, né? Aí olha para dentro de casa, não é mais como era. Rapaz, ulalá, vou dar uma trocada aqui, porque, não é? E a cobiça no coração. Presta atenção, irmãos. Estamos falando aqui de prevenir o nosso coração. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Vigie o seu coração, em outras palavras. Então, homens aqui, mulheres que estão aqui nos ouvindo hoje, receba essa palavra como uma palavra de Deus, de alerta para a minha vida e a sua. Ah, é minha amiga, está lá, eu estou seguindo. Quem é essa amiga? Fulaninha de tal que anda seminua na internet. Deixe de seguir hoje, para o seu próprio bem, porque os próximos versos vai dizer isso para mim e para você. Ah, porque eu sou casada, mas eu pego carona com fulaninho de tal, todo dia para ir para o trabalho. Gaste a metade do seu dinheiro de Uber, mas não brinque com certos tipos de amizade que lá na frente você vai começar a achar interessante o amiguinho que lhe dá carona e daqui a pouco o coração está adúltero. Homens, a mesma coisa. Irmãos, palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Preste atenção. Observe, queridos, que um dos principais meios que nós podemos usar para resistir às tentações mentais, incluindo as tentações do desenvolvimento, é prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos calculando e em que é que nós estamos pensando. Qual é o nosso pensamento? O que é que tem nutrido a nossa mente? E nossa mente, irmãos, é um solo fértil. E solo fértil é assim, a semente cai e logo nasce. Terreno fértil é isso. Terreno fértil, de fato, é este ambiente onde tudo que se colocar nele, que plantar nele, vai florescer. E se for sementes erradas, danosas à nossa vida, vai florescer. É aquela palavrinha, é aquele charme, é aquela cantadinha de leve, é aquele elogio, sabe, superficial, que sem querer querendo, e daqui a pouco as coisas estão acontecendo na direção do que a palavra de Deus está trazendo para nós. E meus irmãos,
Vejamos então o que as Escrituras Sagradas diz sobre o nosso pensamento, a nossa mente, o que é que nós estamos fazendo com ela. Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Isto aqui, irmãos, é um alerta. É claro que nós pensamos na conta da luz, na conta da água, na feira, no filho, no trabalho, lógico. Mas eu não posso pensar nas coisas pecaminosas desta terra, naquilo que me faz se afastar do Senhor, aquilo com que eu estou brincando, com fogo ali, flertando. Não, irmãos, o texto fala de forma muito clara. Mas o apóstolo Paulo, quando chega em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele arrebenta, porque ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí eu tenho que parar em casa e ficar refletindo com a Bíblia. Senhor, tudo que é verdadeiro, o que é que na minha vida é uma mentira? Rapaz, sabia? Tem uma coisa que eu faço que é mentiroso. Pega uma folha de papel e escreva: Senhor, me mostre agora qual é a desonestidade nas minhas coisas que eu faço que tu não se agrada. Rapaz, tal negócio, eu faço uma coisa que é desonesta, eu vou lá e anoto. Faça esse exercício. Precisamos fazer este exercício. O que é que de fato, Senhor, não é puro? Me mostre, eu quero saber, me diga. O que é que eu faço que não é de boa fama? Anota. E ora ao Senhor: Senhor, me ajude nisso aqui. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso consertar essas áreas urgente. Eu quero que minha mente seja preenchida com isso aqui, para que eu possa usufruir de uma vida abençoada, com tua presença, repleta de paz, de alegria, de satisfação no Senhor, e me afastar ainda mais de qualquer tipo de armadilha satânica que tente me sugar. Aí, meus irmãos, os versos 29 e 30. Qual é a atitude em relação ao pecado sexual? Vamos ver? Verso 29 então diz: se o teu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Palavra forte. Tenham calma, não é para pegar o estilete em casa e arrancar o olho e ficar o buraco lá para o médico consertar. Não é isso não. Isso aqui é uma linguagem figurativa, ok? É preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. O verso 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que perder o corpo inteiro e ir para o inferno. Meus irmãos, quando Mateus escreve isso, as palavras de Jesus, em outras palavras, Jesus está com o olhar, irmãos, nos flertes que são pecaminosos e destrutivos. Olhares e flertes. O olhar e os flertes, brincar com fogo, andar na beirada, ver a hora cair, andar no perigo. Jesus está detalhando agora um alerta para aqueles que estavam ouvindo Ele, e serve para mim e para você hoje aqui. Eu preciso de fato olhar para isso aqui, irmãos, com todo temor e tremor, e olhar para o cuidado do Senhor Jesus em estabelecer de fato isso, e trazer para nós de fato esta conotação que é uma figura de linguagem. Ele traz aqui a ideia do perder o olho e arrancar a mão, e isso, irmãos, de fato é nós não sermos radicais em não cedermos às tentações e para permanecer nele. E o que seria, pastor, o olho, a mão, arrancar tudo isso? Se sua conta de Instagram, irmão,
ela é um meio que te faz tropeçar, cancela. Se o que lhe faz pecar é ficar até tarde na televisão, assistindo toda a qualidade de série que tem cenas eróticas, que eu nunca assisti uma, porque eu não gosto por não gostar mesmo. Mas eu já ouvi várias pessoas, não foi uma só não, que não tem uma série que não tenha cenas de sexo. E aí a galerinha crente chega lá e fica na frente da TV assistindo a série, não pede um capítulo nem por decreto. Entende? Que é para poder assistir a cenazinha bacana do casal que está lá. Se isso te faz tropeçar, e faz, não assista. Não assista. Se lá no seu emprego, o setor que você trabalha, lhe faz pecar, peça para mudar o horário, mudar o setor, faça alguma, ore a Deus para que isso aconteça. Se a carona que você dá ou recebe, já está nascendo no seu coração o desejo pelo outro, vá a pé, vá de bicicleta. Mas não brinque com fogo, porque é melhor você ir a pé. Não é, pastor Wando? Ou de bicicleta, gosta de pedalar, né, Gilmar? De bike. É melhor do que você ter seu corpo todinho descendo para o inferno. Isso é muito sério, irmãos. São pregações que não se vê hoje nos púlpitos das igrejas, não. Porque ninguém quer falar de inferno, não. Pastor, chega a dar arrepio falar de inferno. Ah, pois é um lugar que a gente precisa estar ciente do que ele representa na nossa vida. Está na Bíblia. Então arrancar o olho é ser radical. Arrancar o olho é dizer não a isso aqui. Arrancar o olho, sabe o que é? É chegar hoje de noite em casa, hoje de noite. Abrir o seu Instagram e dizer, quem é que eu estou seguindo no meu Instagram? Gente nu, gente nu, gente nu, sai cortando tudo assim, ó, no, sensualidade, e sair descurtindo todo mundo. Ou você é radical, meu irmão, com a sua vida espiritual, ou então você vai viver uma vida de flertar a vida toda, uma vida medíocre, espiritualmente falando, que não vai ter experiências com Deus, no sentido da sua comunhão com Ele. E é isso que nós não queremos. Nós queremos nutrir a nossa vida com santidade, com graça de Deus, vivendo uma vida buscando, fazendo de tudo que estiver ao nosso alcance para a gente cortar. Eu quero viver para Ele. Amém, irmãos? Queridos, observe, meus irmãos, que pretensões que são estabelecidas na natureza corrupta, logo se apropria na seguinte máxima, observe bem: desejar no coração é adulterar, é impossível governar isso. Muita gente se apoia nisso. Pastor, se desejar no coração é adulterar, é impossível controlar isso. Como é que eu ando na rua e não vou olhar as pessoas e não vou desejar? Isso é muito difícil de suportar. E quem disse que é fácil? Tem gente que se apoia na seguinte máxima: pastor, carne e sangue não pode deixar de olhar com prazer para um belo homem ou uma bela mulher. A gente sou de carne e osso, não tem como. Passou na minha frente, eu chego a perder o norte. Tem gente que se apoia nisso. Tem gente que se apoia na última máxima, que é impossível deixar de cobiçar e de brincar com esse tal de desejo. É muito difícil. Isso é complicado demais. Muita gente se apoia nesta máxima. E aí, meus irmãos, pretensões como estas dificilmente serão superadas pela razão apenas. Do pastor dizer, olha, é errado, viu? É errado, não faça não. Não vai surtir efeito. Não vai conseguir. Isto deve, irmãos, partir não pela razão, mas devem ser contestadas pelo tremor e pelo temor ao Senhor dos Exércitos. Só assim. Por isso, irmãos, Jesus ele olha escatologicamente
para o dia da separação do povo que vai ocupar o céu e o inferno. Naquele dia, o Senhor vai fazer a separação. E esses que se sustentam neste tipo de diálogo, neste tipo de argumentação, de dizer, é muito difícil, eu não consigo. Chego lá, pastor, a moça chega cheirosa, daquele jeito, eu vou fazer o quê? Ou então a moça, pastor, chegou um rapaz lá, olha, num carro, um cheiro, perfume francês, beleza, e vive nutrindo uma vida de pecaminosidade. E isso leva a coisas muito mais profundas que eu me recuso até a detalhar aqui. Que se fosse na escola bíblica dominical, certamente eu iria detalhar. Mas nós estamos refletindo a palavra de Deus, no momento de celebração, tratando de um assunto de muita seriedade. Assim, meus irmãos, nós precisamos compreender que naquele dia, quando o Senhor Jesus vir, que os céus vão se abrir e Ele virá, Ele vai pegar essa galerinha e botar no lado esquerdo e vai dizer, olha para mim, preste atenção, eu nunca vos conheci, e vocês se apartem de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pronto, é simples. Jesus está aqui falando já escatologicamente. É melhor você perder um pedaço do corpo do que você pegar descendo para o inferno com o corpo inteiro. É melhor. Então a opção é sua. O desenvolver da nossa santidade depende de nós. Nós somos responsáveis por ela. Amém, irmãos? Do lado direito vai estar aquele sem mão, sem braço, sem perna, porque passou a vida toda cortando pedaços, sem cabelo, sem emprego, porque não quis se submeter aos caprichos do chefe para poder levar para a cama. Então, do lado direito, meu amigo, vai ter todo tipo de gente assim, mas que permaneceram fiéis ao Senhor dos Senhores. A estes, o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim, meus irmãos, é uma separação severa, que é prescrita aqui para a prevenção destas concupiscências carnais, e no tocante a uma atitude excludente de tudo aquilo que nos leva à cobiça, ou seja, eu preciso excluir da minha vida tudo aquilo que me leva à cobiça. E nós estamos falando aqui, irmãos, de sexo oposto. Mas quantas pessoas têm que cobiçam o carro do outro, o perfume do outro, a casa do outro, o sapato do outro, até a inteligência do outro. E aí começa a vir inveja, começa a vir todo tipo de sentimento desmantelado. E qual é o fim? Pecaminosidade, escravismo, escravidão do pecado. Pronto. E o Senhor Jesus, Ele traz de fato esses elementos. E de fato, meus irmãos, este temor ao Senhor é para as atitudes que nós precisamos ser excludentes, mas também é um argumento surpreendente que usamos então para reforçar esta prescrição, tanto no verso 29 como no verso 30. Eu preciso agir com rigor, tomar decisões fortes e contundentes, para que eu não negocie princípios que foi pelo Senhor estabelecidos como vontade para a minha vida. Devemos então, irmãos, perceber que devemos sacrificar o que é temporário. Prestem atenção nessa expressão. Precisamos sacrificar o que é temporário para ganhar o que é eterno. O que vale para nós é o eterno, não o temporário. Se eu sacrificar o que é eterno, eu estou perdido. Eu preciso sacrificar o temporário para preservar o que é eterno. O padrão lá fora não é esse. O padrão é, eu vou preservar o que é o temporário, porque é o que me dá prazer, né? Comamos e morramos, porque amanhã, o povo fala, né? Morreremos. Só que quando morrer, aí vem o lado do eterno, aí eu não preservei o eterno. Tá certo? E assim, se ainda não fez esta noite aqui alguém, se você ainda não se rendeu aos pés desse Senhor, você tem a oportunidade de hoje fazer isso, de tomar uma decisão com Cristo, de dizer,
Senhor Jesus, eu quero para a minha vida este padrão que o Sermão do Monte está sendo apresentado aqui. Eu preciso ter esta decisão de que esse padrão precisa fazer parte da nossa vida. E meus irmãos, nossas ações, elas não devem, irmãos, ser para o pecado, não, mas para sermos santos. Primeiro, pecamos com sentimentos, com pensamentos, melhor dizendo. Segundo, pecamos com as nossas ações. Então nunca é a ação o ponto de partida de uma degradação pecaminosa, mas é algo que já foi maquinado lá atrás, e vai pensando, e vai olhando, e vai vendo, e é o olhar, visualizar, cobiçar, desejar, chega a dar um nervoso, a emoção, né? E tudo errado, tudo fora do padrão. Meus irmãos, o verso 31 e 32, o Senhor Jesus faz uma ligação surpreendente naquele momento, e fala agora sobre o divórcio. O pecador muitas vezes procura justificar, distorcendo a lei de Deus. E aqui havia de fato um pensamento distorcido acerca do divórcio. E o Senhor Jesus agora ele estabelece aquilo que é a vontade dele. E assim, o versos 31 e 32 diz: também foi dito. O que é que também foi dito? Quando ele fala do 7º mandamento, não adulterarás. Neste não adulterarás está totalmente ligado à questão do divórcio, porque o que sustenta o divórcio é as relações sexuais ilícitas. Então, o Senhor Jesus diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com uma repudiada comete adultério. Palavras fortes do Senhor Jesus. Aqui ele coloca um parâmetro tão difícil e tão complexo, de que de fato o divórcio ele não é para sair do plano, do nosso plano, é para tirar fora. Sai, vamos nos ajeitar de todo jeito, mas divórcio não. O Senhor Jesus ele trouxe esse tom de dificultar este ensinamento na cabeça das pessoas. E Jesus, irmãos, passa então algum tempo falando sobre especialmente esse assunto divórcio. Ele fala justamente sobre o aspecto, né, danoso que isto acontece na vida das pessoas. Então vejamos, irmãos, que as questões pecaminosas do pensamento levará o homem ou a mulher, levará os dois a atos pecaminosos, que é a ligação que Jesus fez dos versos 27 e 28 com estes versos aqui. Pois tudo começa com a cobiça, da cobiça passa agora a ser prática pecaminosa. O Senhor Jesus diz: olha, se isso está te causando tropeço, corta, joga fora. É melhor tu ir para o céu faltando um pedaço do que ir para o inferno com o corpo inteiro. E aí ele fecha a questão de um coração cobiçoso que vai agora desaguar em divórcio, adultério e divórcio. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar cuidadosamente, queridos, sobre o que Jesus ele quer dizer neste contexto de tudo o que ele disse na passagem de hoje que nós lemos e na passagem ao redor, aquilo que ele falou antes, aquilo que ele falará também posteriormente. Jesus, irmãos, acabou de dizer que assim como o assassinato é digno de julgamento e de ira, conforme nós já falamos domingo passado, ele acabou de dizer que o adultério é um pecado contra Deus. O adultério é um pecado contra Deus e contra outros, assim como também a luxúria, que é esta emoção sentimental de intenso desejo pelo corpo do outro. E aí, meus irmãos, finalmente, ele chega agora com este outro elemento, ligando o adultério ao divórcio, e diz agora, ele está dizendo a seguinte expressão: como o adultério é um pecado contra Deus e os outros, o divórcio também o é. O Senhor condena o adultério, aliás, o divórcio, o adultério e o divórcio. Ele abomina, não é vontade dele. Todos os pecados aqui têm peso de julgamento, também o adultério, também o divórcio.
E isso é muito sério. Isso é muito, muito forte, principalmente para aqueles daquele tempo. Não diferente da nossa geração, tem a mesma concepção. E isto é tenebroso. Pois, irmãos, no coração do adultério está uma aliança quebrada. Existe um relacionamento que foi danificado. E tudo isso pela dureza do coração, pelo pecado que foi estabelecido. Pecado provocado por uma parte ou até pelas duas partes. E isso, muitos judeus da época de Jesus achavam que o divórcio não era grandes coisas, que poderia dar carta de divórcio a qualquer momento. E havia uma banalidade por conta de uma escola de escribas e fariseus que ensinava desta forma. Então as pessoas se casavam e de repente no dia que o homem acordasse chateado com a mulher, dizia: olha, vai embora que está aqui tua carta de divórcio. E o Senhor Jesus, ele foi contundente e apresenta isso como um mecanismo pecaminoso que não é dessa forma, não é para ser assim, pois deveria haver rigor, pois trata-se de uma aliança que foi feita entre duas pessoas. E meus irmãos, na verdade, havia essas escolas rabínicas, né, dos fariseus. Uma ensinava que não podia se divorciar e a outra que nada, que é de bolo. É como hoje, por exemplo. Hoje as pessoas têm uma grande maioria da população do mundo fala da seguinte forma: hoje nós nos amamos. Está tudo bem. Se eu vou casar, se não der certo, a gente se separa. Não é assim que funciona? A gente vai testar. Se der certo, a gente continua. Se não der, foi bom enquanto durou. Já tem uma outra ala, pequena que seja, que eu faço parte dessa ala, a ala radical. Diz: olha, o casamento ele tem que continuar. Não se divorcia, a não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Existe uma legalidade, uma brecha. E isso é muito complicado, é muito difícil. E nós podemos, irmãos, olhar de uma forma muito clara que aparentemente alguns tinham a mesma visão do divórcio da época, como hoje nós vemos. E Jesus diz que nós devemos levar a sério a aliança do casamento. Este é o padrão. Ele diz que a imoralidade sexual é a única razão legítima para o divórcio. E que mesmo no caso da imoralidade sexual, aqui é que está o grande ponto, mesmo havendo infidelidade conjugal, relações sexuais ilícitas, mesmo isto acontecendo, a pessoa não precisa se divorciar. Por quê? Pois o perdão e a reconciliação ainda estão disponíveis nesta situação. Se de fato houve arrependimento, o outro lado tem a opção de continuar casado. E quando nós olhamos então, irmãos, para como o Senhor se estabelece graciosamente com o seu povo, o que é que nós merecíamos de Deus pelo pecado nosso? Abandono dele, condenação eterna. A graça dele se estabeleceu e disse: você mesmo pecador, o meu amor sobre você, a aliança que eu estabeleci contigo, fará de você meu povo. Eu lhe acolho e lhe perdoo. Então, quando o casamento se desfaz, irmãos, é assim como Jesus disse: dureza de coração. É não parar, não pedir graça a Deus. É de fato desconsiderar tudo aquilo que o Senhor, ele representa para o seu povo. Ou seja, o perdão de Deus me favorece. E eu continuo pecando, né? Que eu sou pecador. O perdão de Deus e a graça dele me favorece. Mas se minha esposa falhar comigo, esta mesma graça que me favorece não é repassada para o outro, compreende? Então, não perdoar é da mesma forma que se o Senhor não nos perdoasse. Aí a oração do Pai Nosso pega pesado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí, irmãos, observe que isto traz um ponto que nós podemos considerar, que Jesus ele traz de forma muito clara
O ponto de Jesus é que nós devemos entender, irmãos, que a luxúria, ela é um pecado grave, o adultério é um pecado grave e o divórcio é um pecado grave. E é uma coisa que vai levando a outra. E isso traz como ensinamento para nós, queridos, muitas coisas. Eu queria concluir dizendo que é possível que não consideremos o pecado com a severidade que deveria ser considerado. Tem muita gente brincando com o pecado e achando que é bobagem, que é besteira. E às vezes nós pensamos, irmãos, que é difícil lutar contra o pecado em nossas vidas, e de fato é mesmo. Lutar contra o pecado não é fácil, é uma guerra incansável, é uma guerra constante, é uma luta constante, porque o diabo, vosso adversário, vive em nosso derredor, observando, prestando atenção nos nossos pontos que são frágeis, para que ele invista ali munição naquela área, para nos derrubar, para ganhar espaço em nós. Assim sendo, queridos, as consequências de permitir que o pecado reine, elas são ainda mais difíceis para nós que estamos envolvidos com tudo isso. Na verdade, as consequências podem ser devastadoras, tanto na nossa vida, como na vida de outros que estão ao nosso redor. Vamos, portanto, irmãos, identificar o nosso pecado, fugir dele enquanto podemos, correr em direção a Cristo. Foge, faz que nem José, fugiu da mulher de Potifar, porque se ele ficasse ia dar errado, ele não ia suportar, ele fugiu, ele correu literalmente, ele saiu fora. E meus irmãos, propomos então um desafio para cada um de nós durante esta semana que começa hoje. E este desafio são dois. Primeiro, identificarmos alguns pecados que nós devemos levar mais a sério. Pecados que a gente tem tolerado e tem deixado rolar. Temos permitido com que aquilo ali seja nutrido e permanecer em nós. Temos, irmãos, alguns listados na passagem que nós vimos aqui anteriormente. Pecado de luxúria, pecado de adultério do coração, que poderá nos levar a um divórcio. Prestem atenção nisso. Serve para solteiros e para casados. No entanto, talvez algo que venha à mente, inclui-se então nesses pecados que são nutridos e que nós já estamos envergonhados de tanto praticar e a gente não tem força para vencer. Nossa proposta é que a gente possa, irmão, nessa semana, tomar atitudes contundentes e veementes nesta direção. No entanto, estejamos, quem sabe até condenados pela nossa própria consciência, pela ganância, pelo egoísmo, pelo ódio, pela apatia, pela preguiça, pela gula, pelo orgulho, pelo vício, ou por alguma outra coisa que venha nos colocar numa condição de vulnerabilidade diante da santidade de Deus. O convite é para nós, para que nós reflitamos nesta semana sobre isso. Segunda e última coisa, vamos refletir, irmãos, sobre a obra do Espírito Santo em levar o nosso pecado à morte. Precisamos, irmãos, da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos abençoará nesta batalha. O Senhor Jesus, Ele foi para os céus, mas Ele enviou o Consolador. O Espírito Santo é quem atua na igreja e atua em nós. E sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos. Nós não iremos ser palho para essa batalha. Precisamos, irmãos, identificar o nosso pecado, identificar de fato aquilo que nos afasta da presença de Deus, com a intencionalidade, ser intencional de fazer isso. Precisamos, irmãos, compreender que eu dependo do Espírito Santo de Deus neste processo. Eu não posso brincar com isso. Preciso pedir a Ele, pela obra do Senhor Jesus, em mudar o meu caráter a cada dia e moldar é colocar no molde, na forma daquilo que agrada ao Senhor, para que eu viva uma vida limpa diante dEle, um coração puro diante dEle.
E para isso, irmãos, eu preciso fazer um monte de coisa. Quem sabe me afastar de certas amizades, quem sabe sair de redes sociais, quem sabe mudar de emprego, quem sabe mudar até de diálogo com certos vizinhos, me ausentar de roda de amigo, que quando senta para conversar, seja homem ou mulher, é para tratar de coisas pecaminosas, vídeos eróticos, brincadeira de forma pejorativa. Eu preciso tomar, irmãos, uma série de medidas. Todos nós vivemos, trabalhamos, estudamos e temos relacionamento com pessoas. Como é que tem sido a nossa vida? Como é que eu peço ao Espírito Santo de Deus para me ajudar em tudo isso e na minha vida prática eu procedo de forma diferente? Preciso, irmãos, ter essa compreensão. Não vamos, irmãos, ceder ao pecado. Este é o ponto de hoje à noite. Não vamos ceder ao pecado. Precisamos lutar, irmãos, pela nossa santidade. Lutemos, irmãos, contra o adultério, a luxúria, o divórcio e todos os outros pecados que nascem no nosso coração. E eu preciso olhar isso com muita seriedade. E não só são os pecados que são considerados tenebrosos, não. Tem muitos pecados que a gente vive cometendo e a gente nem percebe. E Deus não se agrada. Graciosamente, irmãos, Deus tem nos ensinado por meio dessa série a tocar em pontos que são nevrálgicos, são sensíveis, são de coisas, como eu falei aqui, encavernadas em nossos corações. E eu não posso olhar isso aqui e achar que é bobagem, que é besteira, que Deus não levará em consideração. Não, Deus não dorme. Há um salmo que diz: Deus não dorme, Ele não para, os olhos dele estão sobre nós, todo o tempo, Ele está conosco, vendo tudo, e eu preciso tomar jeito, na minha condição de discípulo dele, porque existe uma responsabilidade embutida nisso, que é minha parte e a sua. A gente não pode brincar de ser crente. Ou a gente é, ou a gente não é. O sermão de Jesus é neste tom. Diz: olha, meu padrão é esse aqui, ó. Pronto. Como é que vocês querem fazer? Vocês vão fazer como? Vocês vão levar de bolo ou vão por aqui? Vocês querem ter a vida eterna? Começa arrancando mão, arrancando olho. Começa limpando tudo aquilo que lhe atrapalha na caminhada. Começa por aí. E aí vai ter decisões que serão difíceis de tomar. Eu confesso. Abrir mão de almoços com família, que só tem cachaça e bagunça. Mas quer que você esteja. Abrir mão de certos círculos de amizade. Aí você vai escolher. Você quer Jesus? Você quer uma vida que está nutrindo algo espiritual? Ou você vai entrar na gandaia da bagaceira? Que isso aqui é uma linguagem bem regional nossa, não é? Qual será a nossa escolha? Graciosamente o Senhor está nos trazendo uma oportunidade de sair dessa letargia, de sair de fato desta coisa aparente. Deus está dizendo assim: eu vou tratar não da pele ferida, eu quero tratar da doença que está lá dentro, que causa a ferida na pele. É isso que o Senhor está querendo dizer. Eu não estou querendo trazer para você aqui Dorflex. Não, eu quero saber por que é que a sua cabeça está doendo. É isso. O Senhor não está preocupado, irmãos, com a nossa aparência. Ah, eu sou tão direitinho, mas por dentro eu sou tão podrinho. O Senhor Jesus, Ele trabalha assim. E Ele contempla coração. Ele contempla a nossa mente. E não adianta a gente querer mostrar que a gente é bacana, irmãos. Deus sabe. Deixa Deus fazer. Eu quero que Deus olhe, Deus veja, Deus perceba, me ensine, me instrua, me coloque numa condição elevada. Pronto, esse é o nosso desejo. Eu preciso buscar isso, eu preciso aspirar este padrão de santidade. E hoje, irmãos, é uma noite
maravilhosa e abençoada para que isto seja vivenciado. Amém?